Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui a live de hoje. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, pessoal que está aqui com a gente assistindo, né? Inscrito no nosso canal, inclusive. Fiquem sempre atentos, né? Ative a notificação, curte o vídeo, dá like aí. Quanto mais vocês conseguirem interagir com o vídeo, vocês conseguem acompanhar melhor aí o nosso conteúdo, né? A gente sempre está tendo live toda semana, mais de uma live por semana, e vamos estar sempre falando de conteúdos voltados ao mercado financeiro. Então, se vocês têm interesse nessa área de mercado financeiro, né, querem esse conhecimento mais profundo aí, se inscreve aí no canal, que a gente sempre vai estar falando sobre isso aqui na Mestra, certo? Bom, tema da aula de hoje. Tema da aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o Times and Trades. Prazer, para quem não me conhece, eu me chamo Natália, né? E no dia de hoje, que a gente vai estar falando sobre movimento, que é tanto o meu estilo operacional, eu gostaria de estar compartilhando com vocês também o que eu mais uso no meu dia a dia. Qual é a principal tela que eu estou olhando todos os dias para estar operando em si? A principal tela que eu uso, pessoal, é o Times and Trades. Então, se às vezes é a primeira vez de vocês por aqui, né? Não ouviu falar ainda sobre isso, Times and Trades a gente usa, né? Uma ferramenta que a gente usa dentro do Profit para estar analisando aí as ordens, né? O que acontece dentro do mercado. E a gente consegue usar o Times and Trades tanto para dólar como para índice, independente do ativo, tá? Assim também como para ações. O que a gente vai falar sobre ele? Qual que é a importância dele dentro do operacional? Seja no operacional, às vezes, ali de índice, seja para o ativo de dólar, mas qual a importância dele, né? O que a gente enxerga dentro desse Times and Trades para a gente conseguir realizar e enxergar as melhores operações? Bom, o dia que eu escolhi aqui para estar falando com vocês é do dia de ontem, do dia 11, né? Que para quem já opera é um dia que está mais fresco aí. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. É um dia que vai estar mais fresco para vocês lembrar também, né? Quem já opera. Está ok. Ok aí. Bom, então, como eu falei para vocês, o dia escolhido vai ser o dia 11, certo? Para a gente falar um pouco mais sobre o Times and Trace, para vocês conseguirem enxergar essa leitura, conforme eu estou falando para vocês aqui. Essa é a minha tela, eu vou falar rapidinho sobre ela, tá? Essa é a minha tela para os alunos que já operam, né? Que já operam tanto dentro da sala, como já viu ali alguma aula minha, já conhece aí essa tela aí que eu uso, certo? Dentro dessa tela, pessoal, eu tenho 4 Times and Trades, tá? Então, 4 Times and Trades do mini, 4 Times and Trades do cheio, em que eu uso para estar operando no dia a dia, certo? E aí, deixa eu só puxar aqui. Eu achei que eu mudei o ativo. Peraí, gente, só finaliza aqui, entra de novo. Isso mesmo. Então, dentro dessa tela, né, eu uso de modo separado mesmo. São 4 Times and Trades, 2 do cheio, 2 do mini. Para alguns aí que já conhecem um pouquinho mais, tem a configuração um pouco melhor dessa tela. Inclusive, para os alunos a gente tem ali, né, um pouco mais sobre isso. Vamos ver. Certo. Então, como eu falei para vocês, são 4 Times and Trades, tá? Ah, Natália, eu uso o Doll Pro, sem problema nenhum, tá? Não muda muito. A grande questão que eu sempre falo para os alunos aí é para quando está começando, o ideal ou usar o Doll Pro, Times and Trades, ou do Mini, tá? Um dos dois. Porque não tanto do cheio. O cheio, movimentações são um pouco mais curtas, né? Demora um pouquinho mais ali para estar mostrando, vocês vão perceber aí ao decorrer de como tá as filas, né? E como que o Times and Trades em si ele vai trabalhando, certo? Eu vou dar uma acelerada aí para a abertura em si. Bom, logo de início,
a gente já tem aí, dentro do Times and Trades em si, se a gente for observar dentro do Superdom, né? Volto a falar, que para quem está entrando aí agora, né? Eu uso de modo separado, que para mim é mais confortável estar olhando. Não muda muito, né? Então, para quem está começando, aprendeu agora, está operando aí agora, eu aconselho a estar usando sim o Doll Pro, tá? Para mim, eu prefiro, particularmente, para o meu dia a dia, usar dessa maneira, certo? Aí, dentro do início já, a gente vê que entre os 5.786,5 e os 5.790, a gente já começa a ter uma troca considerável dentro do Times and Trades. Primeiro, vamos entender o que que é cada coisa, né? Cada parte aí desse Times and Trades. Inicialmente, a gente tem data, nós temos ali quem está comprando ou vendendo, né? Do outro lado. Nós temos o valor e a quantidade. No caso do meu Times and Trades em si, eu deixo configurado a linha total, tá? Mostrando se é a compra ou a venda. E não deixo ali, né, a janela de compra e venda. Para mim é mais confortável dessa maneira. Então, o que cada coisa tem aí? A data é importante por quê? Primeiro, quando a gente começa a ver uma negociação dentro do Times and Trades, a gente tem operações muito rápidas, né? Então, a gente tem que ter uma noção de qual é o momento que está entrando, como que está sendo trabalhado, seja compra ou seja venda. Então, os minutos ali, né, os segundos é muito importante para quem opera movimentos em si. Ao lado, a gente tem quem é comprador ou vendedor, tá? Quem que é ali o player que está atuando, né? E aí, o valor, aqui nessa barra do meio, nós temos o valor que está sendo comprado ou vendido, né? E aqui a quantidade. Quais são as três principais coisas que a gente tem que analisar dentro do Times and Trades? No caso, o horário em que está sendo feita essa troca de ordem, essa troca de contrato, o valor que está sendo ali sendo agredido, né, entrando ou sendo consumido, e a quantidade. Importa pra gente os players? Sim, tá? Não necessariamente a gente vai ficar focados ali nos players, mas também não vamos não olhar, tá? Deixar de olhar. Então, essas três coisas são as mais importantes. O horário, lembrando que o horário é muito importante, principalmente na questão do day trade em dólar, tá? Então, o horário, o valor e a quantidade. Está comprando ou vendendo. E aí, para a gente ter de forma mais rápida, um visual mais rápido ainda, eu acabo colocando ali a linha completa, tá? Seja da compra ou seja da venda, que fica mais fácil para a gente memorizar ali, bater o olho e enxergar como está sendo trabalhado, certo? Então, essas são as três principais coisas que eu olho dentro do Times and Trades para a gente analisar alguma operação. Os meus quatro Times and Trades, pessoal, têm configurações diferentes. Todos eles, a única coisa que todos eles são iguais é que são usados em ordem originais. Então, tanto aqui do mini é usado em ordem original, tanto aqui do mini com filtro também em ordem original, tanto do cheio sem filtro e com filtro. Então, os quatro Times and Trades, eles são usados aí em ordem originais, tá? Então, visto isso, a configuração de cada um vai variar conforme está sendo trabalhado o mercado, só que o principal que vocês têm que estarem observando aí é o Times and Trades, né? Um único Times and Trades sem filtro, seja o do Mini ou seja o do All Pro, tá? Agora eu vou tirar o stop aí da operação para vocês conseguirem ler. Tá vendo como que a movimentação ela é muito rápida dentro desse Times and Trade do Mini? A gente vê que tá entrando a compra, tá entrando a venda, tá ali ficando vermelho, tá ficando azul. Há momentos em que fica mais vermelho, há momentos que fica mais azul. Há momentos que o mercado ele fica mesclado, no caso da minha configuração é vermelho e azul, acredito que na da maioria seja vermelho e verde, né? Na configuração do meu é vermelho e azul, sendo azul para compra, sendo vermelho para venda, certo? E aí, dentro desse Times and Trades aqui acima, que a gente viu uma certa movimentação muito rápida, praticamente não conseguimos acompanhar, de tão rápida que foi. Então, o momento que eu estava falando com vocês, a gente sai de uma abertura do 87, indo ali para o 83 e já levando para o 91. Tudo isso com a abertura do mini, né? Claro, a gente viu que abriu cheio ali de novo, a gente já fala sobre isso. Mas tá vendo que o movimento em que o Times and Trades do Mini em si ele trabalhou foi muito rápido.
A gente vê uma frequência aí muito rápida, bem acelerada, sendo trabalhada, conseguindo levar esse mercado. Já em questão aqui abaixo, e isso daqui, pessoal, nesse Times and Trades acima, a gente tem um filtro acima de 5, tá? Por isso que a gente consegue ver mais claramente aí esse cenário do mercado, porque a gente vê um filtro acima de 5. Então, vai estar pegando todas as ordens, seja HFT, menos que isso fica muito HFT, né? Então, seja HFT, seja robô, seja grandes players, né? CPFs um pouco mais fortes. Enfim, independente disso, a gente consegue ter uma clareza melhor, por mais difícil que seja de observar, mas uma clareza melhor aí dentro do Times and Trades do mini sem filtro. Já que em região abaixo, que está com filtro, no caso desse daqui, hoje em específico, ele está com filtro acima de 300, certo? E nesse filtro acima de 300, a gente vê que tem duas boletadas muito fortes da venda, tanto ali no 86,5, abaixo aí da abertura e da onde está a VWAP, como também vemos ali no 89,5 essa venda. Se a gente for observar, a quantidade que a compra foi entrando, ela foi muito maior. E tanto que se a gente puxar, né, voltar ali esse Times and Trades, voltar o cenário do mercado em que entrou essas boletadas, o mercado ele deu aquela reagida muito rápido e aí a gente já vê aí o cenário da compra atuando, né? Então, quando a gente tem um Times and Trades filtrado, fica mais claro também para fazer essa leitura. Dá para usar exclusivamente um Times and Trades filtrado só para observar e fazer as operações? Não. Quer ver por que não dá para a gente usar apenas um único Times and Trades? No caso do cheio, no caso do cheio não, no caso do com filtro? Se a gente for analisar aí agora, nesse determinado momento, a gente vê uma certa venda entrando, né? Aqui, tanto que a última boletada foi da venda. E aí, já em contramão, se a gente puxa um pouco mais os times and trades, a gente vê em alguns momentos entrando ordens da compra, principalmente dentro da região entre a compra, né, dentro desse meio ali, né, entre a compra, VWAP, no caso, por ser segunda-feira, né, VWAP está no mesmo, na diária, no mesmo semanal, mas a gente vê ali essa certa troca um pouco mais. A gente consegue enxergar isso aqui com filtro? Não. A gente consegue ver mais claramente, tendo essa briga, tendo essa troca de contrato, tanto da compra quanto da venda, no cenário em que tem ali, né, menos filtro, no caso, um filtro acima de 5. Se tivesse com o filtro aí, né, zero filtro, dando 1 a 1 aí, ficaria até um pouco mais chato da gente conseguir acompanhar essa leitura. Mas com filtro acima de 5, a gente já consegue ter uma leitura um pouco melhor aí. E aí começa a ter essa troca, tanto ali no 87, entra no 89 essa suposta compra, né? Entra no 86, só que a gente olhando aqui mais claramente pelo do mini, né? A gente está falando somente do mini por enquanto, mas pelo do mini ali a gente vê ainda a briga entre a compra, entre a venda. Se a gente for olhar a quantidade de contrato entrando 30, 50, 120 da compra, principalmente aqui nesse cenário do 85. Já enquanto isso, boletada bem tranquila, certo? A última boletada que nós tivemos foi ali no 87, certo? Ó, e por enquanto segue nesse cenário. O que a gente vê claramente é que está tendo a briga. Então, se a gente olha ali para o cenário em que está tendo uma briga, no caso do 84 até o 89, só que se a gente olha para o Times and Trades com filtro, teve um momento em que a venda bateu no 89, foi às 9:01, aí depois já entrou a compra, só que não saiu daquele cenário, né? Já no Times and Trade, sem filtro ali, que entra 100, 100 e pouquinho, 200, ó, 114 na compra, principalmente no 90, a gente vê mais o mercado fluindo. Então, o que que a gente observa aí nessa configuração, né? Nesses filtros aí, para estar fazendo melhor essa leitura? No caso desse dia em específico, pessoal, a compra foi ali entre 84 entre 85, tendo-se um respiro entre o 90 e o 92, tá? Então, no caso desse dia aí, a compra foi dentro dessa região para soltar lá para o 820, que foi quando começou a ter a troca ali, né, em que a compra começa a atuar um pouco. A venda, desculpa, a venda começa a atuar um pouco.
Então, nesse caso, a gente vê que o Times em Trades, quando ele não tem um filtro, nessas ordens um pouco menores, pela liquidez que está dentro do book ali, né, do Superdom, a gente vê que vai sendo consumida. E vai sendo consumido, o mercado ele vai levando, que a gente não vê tão claramente dentro das boletadas. Então, qual que é a melhor maneira, dentro dessas configurações, que a gente usa para fazer o operacional? Bom, primeiro que para fazer essas entradas desse operacional, a gente usa sim o Times and Trades aqui, né? O sem filtro em si, né? Nós usamos ali esse Times and Trades, nós usamos esse Times and Trades sem filtro para estar procurando o melhor ponto. Marcamos também ponto importante, principalmente o ponto importante, para ver qual cenário mais ou menos o mercado ele vai dar essa estacionada. E aí entramos na operação, certo? Tomou a decisão de entrar na operação ali, a gente vai acompanhar o Times and Trade sem filtro, para ver se essa compra, no caso, ela está se mantendo, e aí a gente vai usar o com filtro para confirmar aquele cenário. Então, ou seja, nessas boletadas, a gente vê ali grandes players sendo atuados, né? Entrando ali, se mantendo nesse cenário mais acima. Então, quando a gente opta em fazer uma entrada, a gente faz essa entrada por meio do Times and Trades do Mini, seja do Dow Pro, tendo essa configuração em específica, tá? No meu caso, por não usar o Dow Pro, eu tenho que olhar tanto do cheio quanto do mini para ver se o cheio está acompanhando o mini, né? E vice-versa. Caso para quem usa o Dow Pro não precisa, certo? Ah, e já antes que perguntem, então, se é mais fácil, por que usar assim separado, tá? Pessoal, é memória afetiva mesmo. Eu aprendi assim, para mim acaba sendo um pouco mais legal, tá observando, como eu tenho que estar estudando o tempo todo Times and Trades. Eu tenho que ter um foco um pouco maior, então, usando aí separados, para mim focar acaba sendo um pouco mais tranquilo, tá? Mas eu sempre aconselho a usar o Dow Pro, se vocês usam, ótimo, que vai conseguir fazer essa leitura muito claramente, certo? E aí, nesse caso, a gente vai enxergar a entrada por meio do Times and Trades, né? E vai confirmar essa operação, vai manter essa operação se as boletadas estiverem entrando junto. Se a gente está num caso em que está entrando ali uma compra agredindo, a compra está agredindo, está se mantendo. E aí, boletada da venda em um determinado ponto importante. E aí essa compra está entrando e não está conseguindo se manter. A gente vai usar também como uma confirmação de saída dessa operação, tá? E não manter essa operação. Sair dela e aí entrar de novo. Então, entenda aqui, nós usamos o Times and Trades com esse filtro acima de 5 para achar essa operação e entrar nela e ver ali o cenário, né, a tendência que o mercado está tendo, se é uma tendência de alta ou se é uma tendência de baixa. E aí usamos as boletadas em si para confirmar. Como, por exemplo, aí o caso, se a gente puxa esse Times and Trades, a gente vê, ó, aqui pelo do Mini, ah, Natália, mas tem 5, 6, mas ainda assim, trouxe ali até o 85. Então, se a gente puxar, a gente vê ó, uma quantidade considerável da compra entrando, certo? E aí, ó, tem 375, 543, ou seja, uma confirmação de que está ainda sendo ok manter essa baixa, tá? No caso, quando entra ali a compra começa a dar essa virada de chave, né? É meio que o momento em que a venda ela dá essa perdida e aí começa a entrar a boletada também da compra. Entrar essa quantidade da compra agredindo, ó, tá vendo que a gente já não vê, mas esse Times and Trade estão no vermelho, fica ali novamente, mas a gente já começa a ver por meio do Times and Trades do Mini essa perdida de força, certo? Que começa a perder um pouco a venda que estava tendo desde que estava no 91. E toda essa leitura que eu estou falando para você é uma leitura para vocês, é uma leitura que a gente faz somente com o Times and Trades do Mini, do All Pro, enfim, né? Mas somente com o Times and Trades do Mini dentro dessa configuração ali de 5. Já para confirmar a operação, aí a gente tem essa configuração de 300, de 500. O que, que interfere ali, né? É a quantidade de contrato, né? O que, que muda de 300 para 500? Vai depender do dia, tá? Nesse dia em específico, foi um mercado mais lateral e depois que ele começou a dar uma reagida, levando ali para cima. Então, por isso que nesse dia em específico, eu deixei ali
o filtro acima de 300, tá? Às vezes, dependendo de como está o mercado, eu coloco ali filtro acima de 500. Mas o ideal é sempre ter 300. Inclusive, tem alunos que usam acima de 100 e gostam bastante, certo? Nesse cenário aqui, em que nós temos em específico, ó, tanto que beleza, o mercado ele trouxe ali para o 83, para o 84, né? Nesse cenário tinha-se a questão do ajuste anterior, né? Então, quando a gente tenha, inclusive, pontos importantes em questão abaixo, alvos importantes para ser buscado, ainda assim a gente vai entrar na operação, para quem faz operação de movimento, né? Usa ali a questão do Times and Trades? Sim, tá? A gente vai analisar pelo quê? Pelo ponto importante, certo? Que estava ali entre o 82 e o 84. Nós vamos analisar como que o Times and Trades ele está se comportando nesses pontos importantes, né? E aí sim, nós vamos fazer essas entradas para tentar levar o máximo possível. Então, não é porque no caso ali do 77 tinha-se um alvo, né, no 77, que se está entrando a compra e está segurando o preço, que a gente não vai entrar. Lembrando, né, isso é em questão a pontos importantes, isso é o operacional para quem faz aí movimento. Se o operacional é contexto, a simetria, é diferente um pouco, certo? Até porque o stop é um pouco mais longo, que não é o caso aí de movimento. Entenda que todo esse operacional aqui que eu estou falando para vocês, e eu estou explicando assim de forma bem resumida, tá, pessoal? Tentando passar o máximo para vocês, mas explicando ainda assim de forma resumida. Entenda que esse operacional, ele é um operacional mais para estar levantando caixa, principalmente para quem está começando nessa área. Começou agora a ver sobre o mercado, começou agora a entender sobre o que é day trade, o que é dólar. Esse operacional é o ideal, porque ele é um operacional que ele vai trabalhar muito a disciplina de vocês, né? Principalmente essa questão de esperar. Entenda que, ó, a gente conseguiu fazer uma entrada, já era quase 9:10, né? Então, ter ali o tempo de esperar, ver se é o melhor cenário ou não. Por quê? Porque normalmente é com um, dois contratos, tem um valor às vezes um pouco mais baixo dentro da corretora em si. Significa que esse operacional não é um operacional para quem está há mais tempo no mercado, ou um operacional para quem tem um caixa um pouco melhor, né? Não. Esse operacional, além dele ser um operacional muito bom para quem quer levantar caixa, né? Para quem está começando no mercado, ele é um operacional para disciplina, como eu falei para vocês, e para conseguir entender mais ainda de como o mercado funciona. Tanto que, quando eu falo para vocês, né, sobre o Times and Trades em si, ele é uma análise precisa do que está acontecendo dentro do mercado. Então, entender sobre o Times and Trades, entender como que ele funciona, né, como que trabalha, como que independente às vezes do mercado de como está trabalhando, se é um mercado mais lateral, se é um mercado com uma tendência, né? Quando a gente tem essa leitura do Times and Trades, não importa qual ativo a gente opera, seja ativo em ações, seja índice, que é um pouco mais rápido, né? Quando a gente entende ali sobre o Times and Trades em si, se torna, né, qualquer outro operacional um pouco muito mais tranquilo, porque você consegue entender o que está acontecendo dentro desse mercado, quais são as ordens que estão sendo colocadas, né? Então, na verdade, tudo que está aqui, né, a gente consegue ter essa base aí por meio do operacional, certo? Deixa eu ver que já tem algumas perguntas aqui. Qual é o critério de destaque de ordens que você usa no Superdom? Aqui no Superdom, eu uso acima de 800 no mini, tá? Por que acima de 800? Eu posso falar um pouco mais sobre isso na semana passada, né? Mas pensando numa frequência muito alta ali de robô, de como que essas liquidez está sendo posicionada, para mim é mais fácil essa configuração. Então, eu deixo ali uma configuração acima de 800, né? Fica roxo, se vocês repararem. E abaixo disso vai ficar amarelo e abaixo de 500 vai ficar azul, certo? Azul ou vermelho, que aí é a cor do contrato em si, certo? Então, eu filtro acima de 500 para ficar amarelo, acima de 800 para ficar roxo, certo? Era isso, né? Bom, e aí, voltando mais um pouco
para essa leitura do Times and Trades em si, é aquilo que eu falei para vocês. Aqui é um cenário de mercado lateral, em que o mercado ele vai ficar trabalhando aí um bom tempo dentro desse cenário, e aí a gente tem que fazer essa leitura mais precisa ainda do Times and Trades, enxergando os melhores momentos para se manter nessa operação ou não, né? Para ver se dá para se manter, se não dá para se manter, né? E principalmente como que funciona, né? Esse Times and Trades em si, principalmente nesses pontos. Certo? Falamos sobre isso, sobre o mini, ok? Falando sobre isso, sobre o mini. E sobre o cheio? O que a gente consegue acompanhar do cheio? No caso aí do meu ser separado, certo? Praticamente a mesma coisa, tá, pessoal? Quando a gente tem eles junto, fica mais fácil para ser observado. Quando nós temos separado, tem que ser uma leitura muito mais rápida. Por quê, né? Porque o que a gente às vezes acaba batendo o olho para ver se está ok? Do cheio e do mini. Se o cheio ele está acompanhando o mini. E se eles estão indo para o mesmo lado. Se a gente vê que, por exemplo, o mini ele está indo para compra e o cheio está se mantendo na venda, a gente sabe que aí o mercado ele não vai fazer muita coisa e dependendo da quantidade que entrar, o cheio leva. Então, por essas questões, às vezes é mais interessante aí a gente ter a questão do All Pro, certo? Da junção ali dos dois. Pergunta do Amorim. Você usa algum gráfico atemporal para estar auxiliando? Eu não uso gráfico, tá? Essa é a minha tela. Para não falar que eu não uso gráfico, não é para observar a operação, né? Mas é para mim ver ali como que ocorreu o dia. Então, eu tenho ali um footprint com 8P, né? 8 pontos ali, para me mostrar como que foi ali aquele dia trabalhado. Mas eu não uso para operar, tá? Tanto que ele não me mostra candles, nada. É totalmente ali para ter de forma visual de como o mercado trabalhou no dia. Boa noite, Natália. Tomada de decisão para a entrada é só no Times and Trades? A gente usa o ponto importante também para fazer a entrada, tá? A gente usa, sim, os pontos importantes. Então, o que a gente vai analisar no Times and Trades para fazer essas entradas aí em pontos importantes? Se vai estar respeitando. Então, se a gente for olhar o todo, o principal ativo que a gente usa para fazer a entrada, ativo não, né? O principal que a gente usa aí para estar fazendo a entrada é o Times and Trades. Porém, a gente usa pontos importantes, analisa como que está sendo a entrada ali as ordens, se está tendo uma agressão, se vai respeitar aquele ponto ou não, e isso a gente usa por meio do Times and Trades. Se aquele ponto está sendo respeitado e se ele marcou. Ah, como você define os pontos importantes? Bom, os pontos importantes a gente consegue marcar tanto pelo VAP do dia, como também pelo próprio Times and Trades. No Times and Trades, a gente marca pela onde teve a maior troca de contrato. Então, começou a ter uma troca, um exemplo aí no caso, começou a ter uma troca no 97, no 92, né? Começa a ter a troca entre a compra e a venda, brigando por aquele determinado ponto e não saindo dali. Então, por exemplo, fica a compra e fica a venda, brigando pelo 94 ali, né? No caso, no 92, né? E não sai. Se a gente for ver o ponto que nós temos aí desse dia, no momento que está trabalhando, é o 90, tá? Porque quando estava ali no 90, a gente viu tanto a compra, tanto a venda brigando por aquele preço e não conseguindo passar, tá? Então, uma das maneiras que a gente usa aí para estar marcando, né, esses pontos importantes é dentro do Times and Trades, onde está tendo essa troca maior de contrato e não consegue tirar do preço. E outra maneira é usar o VAP e também a questão dos diretos, né? Então, se, por exemplo, a gente tem um ponto ali, teve diretos fortes, teve troca de contrato, marcou, né? Teve uma agressão muito forte e não saiu. A gente marca como ponto também. Aí, sem contar, claro, VWAP, ajuste anterior, né? POC, tudo isso também. Você define. Rafael, pergunta do YouTube. Como fica a leitura de fluxo com robôs de alta frequência operando fortemente? Fica muito rápido, tá? Tanto que se assim, a gente vê logo de abertura, não sei se você conseguiu acompanhar aqui, Rafa, mas logo de abertura, a gente vê às vezes aquele mercado dando abertura de spread muito rápida,
né, rompendo máxima e mínima ali até o determinado momento. Normalmente é quando HFT, robô, está atuando, então a gente fica com o times and trades muito rápido. Se a gente colocar aqui um filtro, e que aí no caso vai estar mais tranquilo. Se a gente coloca aqui, né, zerar isso daqui e fica de um em um, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia, tá? Mas fica extremamente rápido, aqui no caso está bem parado. Seria algo de abertura, se a gente fosse pensar em algo de abertura, a gente consegue enxergar um pouco como que o mercado funciona e como o Times and Trades funciona quando está sendo trabalhado dessa maneira, né? Quando está tendo ali bastante HFT, robô atuando. Pergunta, vamos definir. Pergunta do YouTube, Francisco. Boa noite, boa aula. Obrigada, Francisco. Por onde começo a aprender a operar só pela tela, sem o gráfico? Times in Trades, ele vai te ajudar. Eu não sei se você perguntou em questão ao a tela em si, né? Mas o Times in Trades ele vai te ajudar bastante a estar fazendo isso, né? Tentar tirar um pouco ali o olho do gráfico e olhar mais para o Times in Trades, tá? Então, às vezes, pegar um dia e pegar para ver todas as operações, observando só o Times and Trades, mais nada, certo? Só pela tela sem o gráfico. Acho que é isso, né? Como começa a aprender só operar, né? Só pela tela sem o gráfico. Uma configuração legal é acima de 5 do Times and Trades. Então dá para colocar ali um Times and Trades, um Super Dom e ficar olhando, né? E aí se opera gráfico, às vezes colocar o gráfico ali para ver se consegue enxergar mais ou menos como que o Times and Trades está trabalhando, mas eu indico isso só quando está começando mesmo, tá? E não tem nenhum tipo de conhecimento aí em questão do Times and Trades. Porém, se tem o conhecimento e gosta muito de gráfico, aí eu aconselho a usar o Footprint, certo? Vamos ver. Gilberto, pergunta do YouTube. Natália, você usa algum booster? Não, eu não uso, tá? É somente Times and Trades mesmo. A minha tela é exclusivamente essa, tanto dentro da sala, como também para dar aula para os alunos, né, dentro da Masternet. É essa, certo? Oi, Bruno. Bruno tá aqui na live. Muito obrigada, Bruno. Bruno acompanhou a gente um bom tempo. A gente tinha sala juntos, fazia sala juntos aí, né? Muito obrigada aí. Foi um dos meus mentores também, tá, pessoal? O mercado está brigando. Ah, pergunta do Pedro. O mercado está brigando no 94. Dá um sinal que ganhou o 94, mas o preço não vai. Foi uma afirmação, né, Pedro? Que o mercado ele estava tendo uma briga ali no 94, o mercado estava brigando e não conseguiu passar e levou ali, depois de um tempo, né, que conseguiu, tanto que foi uma boletada um pouco menor, que conseguiu levar ali para o 97. Mas esse tipo de operacional aí que vocês estão vendo é um tipo de operacional com o mercado extremamente lateral, não respeitando ponto nenhum, mercado bem mais chatinho, tá? Alguma pergunta? Bom, pessoal, alguma pergunta que vocês queiram fazer, pode começar, tá? Pergunta do Huberley. Boa noite. Você está falando de cheio e mini? Isso. Estou falando tanto do Times em 3 do cheio quanto do mini. No caso aí, eu estou falando mais especificamente do mini, tá? Ah, tá. Fernando, o Alexandre fala nas aulas que se o preço não andar depois que você entra, é melhor sair. Como é seu critério nesse caso? Bom, se a gente não está posicionado e o mercado, a gente fez uma entrada e não está saindo, não está conseguindo andar, o ideal é sair da operação. Se caso você não tiver um alvo lá para cima, não tiver já distanciado bastante do seu preço de entrada, tá? Aí, beleza. Ah, não.
fez a entrada agora. O que o Alexandre fala é quando faz a entrada, o preço não anda, andou ali 2, 3 pontos, não anda, tá tendo uma agressão no caso da venda, né? Que aí entrou um pouco uma certa agressão, tá tendo uma agressão da venda, ou estopa ou sai da operação, tá? É nesse sentido aí que ele fala. Pergunta do Wesley. No fluxos, nos horários da Petax, tem algum comportamento de mercado que possa dar entrada? Tá. Tem sim, tá? Tem tanto que dentro da taxa em si, a gente consegue enxergar, às vezes, o mercado até um pouco mais devagar, por mais que a taxa, pessoal, ela seja definida ali, né? Dentro do período de 10 minutos. Mas a gente vê uma certa o mercado ali trabalhando, às vezes, numa região mais específica para estar soltando a taxa aí, certo? Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que teve uma pergunta que eu não respondi. É mais seguro também fazer, às vezes, dependendo de como for aí, né? Se opera aí a parte mais de contexto, vai ajudar bastante. Francisco, acho difícil ler o Superdom e o Times and Trades porque muda muito. Gostaria de operar como você. Acho mais lógico. Obrigada. Obrigado. Francisco, uma das maneiras para a gente conseguir operar o Times and Trades em si, por mais difícil que seja essa leitura, né? Eu sei que é um pouco mais chatinha. O que vai ajudar muito é a prática, tá? Quanto mais vocês praticar, quanto mais vocês estudarem, né? Pegar o Times and Trades, ficar lendo ali, focado nele, né? Ver como que está se comportando. Igual eu falei aqui para um aluno, né, que falou sobre o aluno falou sobre o gráfico, né? Se está às vezes acostumado, coloca junto, né? E vai observando. Ou o próprio booster mesmo. Lembrando, pessoal, que o booster, ele é tirado do Times and Trades, tá? Então, é muito preciso por conta disso, tá? Ele é tirado ali do Times and Trades. Então, dá para colocar, usa o booster junto para conseguir ver mais ou menos como que está sendo trabalhado, né? Ah, não, ou o próprio footprint, que vai ajudar bastante. Edivaldo. Você trabalha com dois Superdom? É. Eu uso dois Superdom aí, né? É aquilo que eu falei para vocês no começo da live, não tenho necessidade de usar dois Superdom. Eu gosto de ter assim, para mim é mais confortável, para o meu operacional, aquilo que eu falei para vocês no começo, é mais ligado à memória afetiva do que realmente ser algo que vai estar mudando no operacional aí de vocês, tá? Então, se quiser usar o Doll Pro, eu super aconselho, certo? A usar aí ele, ou dependendo de como for, se for só operar contrato aí de um contrato, fazer 5 pontos em uma operação, de 5 a 10 pontos por uma operação, pode ser o mini tranquilamente, tá? Não precisa nem ser o Dual Pro. O mini já vai ajudar vocês aí no operacional. Aqui, Gilberto. Natália, poderia dar um exemplo aí na tela onde seria uma entrada e saída? Claro. No caso aqui, entrou um pouquinho abaixo, mas no caso aqui dessa operação seria no 84. Vamos finalizar ela e pensar, eu já respondo as outras perguntas, certo? Mas aí, e pensar aqui como respiro. É que não deu tempo, eu fui falar com vocês. Mas aqui no 94, a gente até consegue pensar no respiro, mesmo com a VWAP aqui no 90, correndo o risco de trazer mais abaixo. Então, no 94 em específico, a gente consegue enxergar isso. Vou até pausar aqui, dentro do próprio Times em Trades, certo? Tá vendo que entre ali o 92 e pouquinho, tem a venda e uma quantidade considerável da venda, e aí a compra começa a atuar, mesmo assim, consegue levar para o 94. A gente vê nessas mudanças de um tique, não precisa ser coisa de 2, 3 pontos. A gente começa a ver essa mudança ali, pensando em cenário de respiro, e coisa de um tique ali. Então, no 94 começou a entrar essa defesa da compra, tem ali a questão da liquidez também, né? Atraindo o preço, por assim dizer.
Que aí, ó, 300, cento e pouquinho, que vai entrando por esse motivo que o 94 ele foi um cenário ali pensando em questão de respiro. E aí entra naquilo que um aluno falou sobre quando o Alexandre fala que se não tiver andando, sair, né, da operação. Eu não lembro certinho se nesse 94 vai respeitar e vai levar mesmo acima, mas ou se demora para sair aí do 97, porque eu lembro que demora para passar esse 97 e buscar o 800 e depois do 800 romper ali de vez, né? Mas o 94 a gente consegue aí, depois vocês podem puxar, né, no replay de vocês também, para conseguir enxergar melhor. Mas o 94 ali, ele foi um respiro ok, ali a gente consegue ver essa entrada mais claramente para dar continuidade. Assim como também o 97, ele é uma demonstração clara para a gente, né? Tanto que bateu ali uma terceira vez nesse 97 e não deixou passar. Então, também demonstrando ali aonde seria a saída dessa operação de respiro do 94. Tanto que, por exemplo, bateu aqui no 94 de novo, começa a entrar essa venda. E lembra aquilo que eu falei para vocês? A grande questão aqui é que conforme vai entrando essa venda e entrando boletada e tendo a VWAP aqui abaixo, corre-se o risco deles buscarem a VWAP, principalmente porque está dentro do primeiro horário de mercado. Então, ó, e aí começa a se marcar o certo ali, uma certa marcação entre 93, ó, se a gente for olhar no Times em 3, vai para o 93, venda devolve trazendo para o 92,5, quantidade de 250 na compra, quantidades menores ali na venda, ó, vai para o 92,5, venda segue testando ali esse 92, compra tenta reagir, porém compra mais abaixo ali no 92. A partir do momento que a gente vê a compra conseguindo fazer acima do que está sendo trabalhado, como trazendo aí para o 93, a gente consegue enxergar esse certo respiro aí, né, por assim dizer, da compra atuando. Mas enquanto. E aí entra em duas questões. Entra na pergunta, né, se é um cenário para fazer a entrada ali e aonde a gente enxerga isso, como também, né, onde começa a ter aquele lugar mais fechado, não conseguindo ali fazer uma operação e às vezes vai ficar entrando tomando stop. Por isso que o 94 ele era um respiro, uma entrada, e o 97 foi o fim dela ali, porque depois o 97 não passou e a gente tinha o 800 abaixo, e sabendo que se viesse de outra batida aqui para o 94, a gente tinha a questão da VWAP e a chance de buscar era muito grande, certo? Mas dá para vocês puxarem depois aí também o dia de hoje, o dia de ontem, né, que foi o dia 11, vocês vão conseguir ali ir trabalhando isso e enxergar dessa maneira. Tanto que ali no 92,5 a gente tem mais uma boletada de 1K e 400. E aí começa a mudar um pouco o cenário do mercado, por quê? Além dessa boletada, a gente começa a ver times and trades atuando, certo? E aqui entra na questão de quando eu falo, né, de trabalhar a operação, eu falo muito isso para os alunos sobre trabalhar a operação, trabalhar a entrada, é que se não passar do preço, ou estopar no 94 ou no 94,5, certo? Eu vou estar respondendo aqui as outras perguntas que eu vi. Eu acho que eu pulei uma, se eu não me engano. Deixa eu voltar. Fluxo no horário da Petax. GCL. Natália, eu vejo uns quatro times em trades. É isso? Exato. São quatro times em trades, tá? Dois do mini, dois do cheio. Um com filtro, outro sem. Um do cheio com filtro, outro do mini sem filtro, certo? E aí? Então, aqui em cima, eu tenho Times and Trades do Mini sem filtro, né? Mas com filtro acima de 5. Aqui embaixo, acima de 300 do Mini. Do cheio, eu tenho um com filtro acima de 5 também e o outro acima de 100. Se preferir, dá para usar o Dual Pro com a configuração do Mini, certo? Pedro falando, dá para ver que o mercado nesse dia estava com uma frequência de 8 pontos, correto? Sim, tanto que os respiros eles estavam trabalhando mais ou menos assim. Também dá para observar que o mercado brigou no 94 e depois foi até o 98, do 94 ao 98, dá exatamente meia frequência. É. Depois que o mercado ganha, tal.
Não costumo usar, a pergunta foi, né? Você usa a frequência do mercado para medir o tamanho médio dos movimentos? Não, tá? A gente até olha um pouquinho ali, mas é mais. Tanto que isso aqui tá porque tá no replay. Tanto que é mais ali, a gente vai vendo como que está sendo trabalhado mesmo, tá? Não observa tanta frequência. O que a gente vai observar é qual está sendo a tendência do mercado no dia. Se está um mercado lateral, se está um mercado com movimento, se é um mercado que está respeitando os pontos ou não. Pergunta da Márcia. Boa noite. Times and Trades sendo uma operação já executada? Ah, boa pergunta. Quis atrasada. Seria possível conciliar com o book? Intenção. Bom, entenda que assim, sim, né? O Times and Trades é algo que já aconteceu. Só que se a gente for analisar entre um Times and Trades e entre um gráfico, o Times and Trades ele é mais rápido, tá? Então, por mais que a gente tenha visto ali, a ideia é a gente aproveitar as grandes ordens e ir acompanhando junto, certo? Então, meio que por mais que a gente vá fazer os pontos ali, a entrada, é meio que uma agressão que a gente vai estar fazendo ao mercado, porque sim, é algo que já aconteceu. O Alexandre, ele usa uma ilustração, todas as lives dele, que é muito boa também, né? Que ele fala de aproveitar aí a onda, acho que da baleia, né? E aproveitar a onda. Então, o que a gente faz é aproveitar essa onda. E por mais que o Times and Trade já tenha acontecido, que são coisas de milésimo de segundos entre o Times and Trade e o Superdom, tá? O Superdom, para quem não conhece, é esse aqui do ladinho, tá? Então, por mais que seja dessa maneira, a gente consegue aí ter uma leitura mais precisa com times and trades. Tá, entendi, Pedro. Do Pedro aqui foi no Zoom, né? Que ele tá falando da frequência, né? Como corresponde, faz, tá? Mas é que pra gente que opera o movimento em si, observa mais times and trades, tudo acaba acontecendo um pouco mais rápido, tá? Mas eu posso voltar um outro dia e a gente falar um pouco mais sobre essa questão da frequência. Pessoal, alguém queira fazer mais alguma pergunta, tanto no YouTube como aqui também no Zoom, queira fazer alguma pergunta? E lembrando, tá, pessoal? Para quem entrou agora na live, para quem não conseguiu pegar o começo da live, né? A gente sempre está tendo live, toda semana temos live com temas diferentes, né? Às vezes vai ser eu ou o Alexandre, temas muitos importantes e principalmente ligados aí ao mercado, ao day trade, né? Se vocês olharem no nosso canal do YouTube, vai ter muito conteúdo, ótimos conteúdos, né? Então, se tá chegando agora, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, salva aí para assistir mais tarde, assistir outras aulas, tem aulas muito 10 aqui dentro do YouTube, que vai estar ajudando vocês aí bastante. Então, fiquem atentos. Ó, mais uma pergunta. Alexandre Carvalho, por favor, mostre mais entradas e explique os motivos. Claro, a gente faz isso sim, certo? De mais entradas aí, explicando os motivos, né, que a gente faz, assim como a gente fez ali na primeira, né, mais abaixo. Nesse caso aí agora, pessoal, a gente vê ali o mercado trabalhando, tendo esses rompimentos, os cenários que a gente vai ter agora são todos cenários de respiros, tá? Então, sim, cenários que a gente pode ir trabalhando para quem opera movimento, a gente faz isso. Tanto que na sala, um dos maiores cenários acabou sendo ali respiros no dia de ontem, né? Que não estava respeitando muitos pontos. Então, os cenários agora que a gente acaba fazendo são esses cenários aí de respiro, né? Qual que seria o respiro agora? Onde a gente está vendo uma troca um pouco maior aí de contrato? Era entre 805,5 e entre 806,5. A gente via ali essa troca, tanto que está se mantendo, né? Ele brigou ali por aquela região,
E aí, a grande questão é que o mercado ele vai segurando entre 807,5 entre 807, certo? Inclusive, eu deixo aqui, né, para a próxima aula, tá fazendo mais entradas aí com vocês, né? Hoje foi uma aula inicial para quem começou agora, né? Tanto que foi a primeira aula aí falando sobre o Times and Trades em si, o que que é, né, esse Times and Trades, o que que a gente olha, o que que a gente não olha, né? Como que ele funciona, mais ou menos. Na próxima aula, a gente já pode deixar em questão a isso, operações aí, lendo no Times and Trades, né? E volto a falar, Times and Trades é uma leitura um pouco mais chatinha mesmo, que para acompanhar vai ser dedicação, né? E tá assistindo sempre, fazendo todo dia ali, né? Estudar bastante em questão a isso, né? E o que vai ajudar a essa leitura do Times and Trades em si, pessoal, é o dia a dia, tá? E aí já aproveito para fazer o convite para todos, né? A gente tem aí vários conteúdos dentro da Masternet, principalmente conteúdos voltados a Times and Trades e essa leitura, né? Então, se vocês têm interesse em estar participando, em querer saber como funciona, em querer acompanhar mais de perto a gente, né? Inscreve aí no canal, entre no nosso site, né? Pode entrar lá, tirar dúvida, vocês conseguem tirar dúvida diretamente no WhatsApp, como que funciona, para que meio que vocês querem ir, né? Ah, quero entender um pouco mais de movimento, quero entender um pouco mais de macro, né? Tudo isso vocês conseguem ter dentro da Masternet e ter como Master, tá? Mais uma pergunta. Ah, do HFT. Pergunta do Simon. Como você identifica um HFT que está gerando liquidez para o mercado de um HFT que está fazendo operações de fato? A gente vai ver pela frequência, né? Mas a gente vai ver pela velocidade, na verdade, de como está sendo trabalhado. Então, quando a gente está ali no HFT que está tendo uma liquidez para o mercado, a gente vai ver, né, separadamente, porque pelo Times and Trades em si, não dá para fazer tão bem essa leitura. Mas a gente vai ver ali pela própria quantidade que está sendo colocada de contrato dentro do Times and Trades. Se está um único player repetidamente colocando uma quantidade de contrato única, a gente vai ver ali que é de fato um HFT que está entrando ali em operações. Agora, se a gente está no Superdom, aí tem que estar com o livro de ofertas. E aí aquela ordem que está sendo colocada, tirada, colocada e tirada, aí é um HFT para gerar liquidez. Então, para isso, a gente tem que ter o livro de ofertas junto para estar conseguindo fazer essa leitura um pouco mais clara, certo? Pessoal, muito obrigada pela participação de todos, seja aqui no Zoom, seja também no YouTube. Para o pessoal do YouTube, volta a falar, quer saber mais sobre esse conteúdo, quer entender um pouco mais de como a Messer funciona, como que é essa área de mercado financeiro, day trade em si, começou agora, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, aproveita o tempinho aí agora, vai assistir mais das nossas aulas, a gente tem muito conteúdo gravado, muito bom, né? Para vocês estarem entendendo tanto conteúdo para movimento, para índice, para parte macro, para tudo aí, a gente vai ter esses conteúdos. Então, para quem aí não se inscreveu, vai lá, aproveita para se inscrever agora e curtir aí todo o nosso operacional, certo? Um abraço, ótimas operações aí para todos amanhã e até a próxima, pessoal.